Já faz pelo menos mais de 10 anos que eu decidi parar de comer carne e hoje eu vou te contar o porquê. Olá, meu nome é Juliana Ferreira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. Ei, tudo bem com vocês, gente? Comigo tá tudo bem também, graças a Deus. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência ao parar de comer carne. Eu vou te contar como foi, por que eu decidi, como que foi esse processo pra mim, como foi a minha transição, pra quem sabe você se identificar comigo também, ou caso você esteja na vontade de parar de comer carne, ou você só esteja pelo menos curiosa pra saber como que foi a minha história. Bom, tudo começou quando eu simplesmente não me sentia à vontade de comer carne. Eu adorava comer frango, mas mesmo eu adorando comer frango, eu me sentia desconfortável e eu não sabia o porquê. Carne vermelha também, peixe eu nunca gostei, então eu nunca precisei parar de comer carne porque eu nunca tive o hábito de comer porque eu simplesmente já não gostava. Mas a carne vermelha e o frango eu gostava do sabor, eu gostava de comer. Só que mesmo comendo, eu ainda me sentia meio estranha, ainda me sentia desconfortável. Eu ficava meio assim, às vezes eu não queria comer, às vezes eu comia. E eu tinha essa questão dentro de mim que eu não sabia mais ou menos muito bem o que era. Até que assistindo, gente, eu vi uma imagem, eu vi um episódio, não lembro se eu assisti o episódio ou se eu só vi essa imagem. Eu lembro de uma imagem da Lisa, dos Simpsons, com um prato assim de carne na mesa. E ela com aquela nuvenzinha assim, sabe, de pensamento, pensando no animal e olhando pra carne e pensando no animal, olhando pra carne no prato dela e pensando no animal. E eu me identifiquei super com ela, porque eu sabia que era um animal, que era carne, que era um pedaço de um animal. E eu sabia que eu também não tava me sentindo à vontade de comer aquilo. E aí quando eu vi, eu super me identifiquei e fiquei, é isso, eu me sinto dessa mesma forma que ela. E levei isso como base, como exemplo. E eu lembro mais ou menos, quer dizer, eu não sei se eu lembro, se isso é invenção da minha cabeça. Mas eu lembro que ela ficava meio que recusava comer a carne, assim. Eu acho que é isso. Faz muito tempo que eu assisto Simpsons, gente, que eu não assisto, que eu não vejo. Então, assim, não lembro exatamente como foi. Mas aquilo me pegou, sabe? Aquilo tocou em mim, porque eu me identificava com aquilo. E aí até que um dia eu decidi parar de comer carne, assim, de um dia pro outro. Eu pensei comigo mesma, assim, eu não quero mais comer carne, eu não quero mais fazer parte disso, eu não quero... Claro que eu não conhecia toda a indústria, eu não sabia como que funcionava essa questão do meio ambiente, a questão de dinheiro, de comércio, de abate de animal, eu não sabia tudo isso, não tinha esse tipo de informação. A única coisa que eu sabia é que era um animal e eu não queria comer animais. Ponto. E aí eu decidi parar. E aí eu fui contar pros meus pais, né? Até porque eu era menor de idade, quem fazia toda a minha comida eram os meus pais. E eu fui contar pra eles que eu não queria mais comer carne, que eu não me sentia bem, que eu não queria mais comer, eu fui recusando. E eles foram entendendo, assim, eles respeitaram a minha decisão, mas eles ainda ficavam achando, eles achavam que era besteira, achavam que era uma fase que ia passar, achavam que... eles continuavam me oferecendo carne, então às vezes eu chegava do balé, da aula de balé, eu chegava da escola e tinha carne feita e meu pai sempre me servia um no prato, ou meu pai fritava e deixava lá frito pra mim comer, né, quando eu chegasse, quando eu fosse jantar, almoçar. E eu sempre recusando, e eu mantendo firme ali na minha decisão de que eu não queria comer carne. Então meus pais, assim, eles aceitavam, eles entendiam, eles respeitavam, mas eles também ficavam com aquela estranheza de você não vai comer mais carne e aí você vai comer o quê? Né? Porque é isso que a gente come por aqui, né? E eu era pequena, eu era menor de idade, eu não sabia cozinhar, então eu ia comer o que eles ofereciam, né? Teoricamente. Então, sim, eles me ofereciam carne, eu ia recusando, foi todo um processo, assim, até eles entenderem bem. Mas depois isso foi parando, eles deixaram bem livre, assim, pra mim escolher aquilo que eu queria pra minha vida. Então, se eu queria isso, eu não queria aquilo, eles também não ficavam no meu ouvido, não ficavam brigando comigo. Eles só sutilmente ofereciam um pedacinho, perguntavam se eu não ia comer mesmo, achavam que era besteira, mas tudo bem, já que eu queria isso da minha vida, você que sabe. E foram essas pequenas coisas, assim, ao longo do tempo, até que foi parando, foi diminuindo e eles pararam de me oferecer, pararam de ficar... não pedindo, né? Eles nunca foram de pedir pra mim comer, mas eles ficavam preocupados com a minha saúde. Eu sinto até mais o meu pai do que a minha mãe,
Meu pai ficava super preocupado com a minha saúde, porque ele ficava pensando, se você não comer carne, o que você vai comer? Então eles também não tinham esse conhecimento de que a gente não precisa da carne para sobreviver, de que a gente não precisa da carne para ser saudável. E então eles ficavam preocupados comigo nesse sentido. E eu super entendia, mas ainda assim era a minha decisão, era o que eu queria pra mim mesma. E com o tempo isso foi passando, gente. Hoje eles são super de boa em relação a isso, eles já eram, mas hoje em dia mais ainda. De vez em quando ainda eles oferecem carne, come um pedaço mesmo, come isso aqui, tira e depois você pega um pedaço, não tem problema. Às vezes ainda surge esse tipo de comentário, mas eu já me acostumei, sabe? Então eu não relevo mais, eu não fico com isso na cabeça, eu só falo, não quero e tá bom, acabou o assunto. Eu acho que eu devo muito a Lisa dos Simpsons, porque eu acho que eu só de fato decidi mesmo parar de comer carne quando eu vi essa imagem dela comendo com um pedaço de carne no prato dela e ela pensando no animal. Porque antes disso eu só me sentia mal, eu só ficava com receio de comer, mas eu não tinha nenhuma atitude, eu não falava, não fazia nada. Então eu acho que se não fosse esse desenho, talvez eu tivesse demorado um pouco mais para dar esse passo em relação à minha transição e parar de comer carne de vez. E antes de falar sobre um erro que eu fiz durante a minha transição, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você está gostando do vídeo, se você está gostando de todos os vídeos que eu venho trazendo para vocês. Deixar o seu like, que é muito importante para mim, porque eu sei que vocês estão curtindo e apoiando o vídeo. E isso me dá forças para continuar. Compartilhar, assinar, como que é? O sininho, isso, apertar o sininho para vocês receberem notificação quando tiver vídeo novo e deixar seu comentário aqui contando a sua experiência, a sua história, o que você quiser. Agora sobre o erro. Sobre o erro, gente, quando eu decidi parar de comer carne, já passei todo o contexto pra vocês, né? Quando eu decidi parar de comer carne, eu simplesmente cortei a carne do dia pra noite. Eu cortei a carne, cortei todos os tipos de carne de uma vez só, né? O peixe eu não precisei de muito esforço pra parar de comer peixe, porque eu já não gostava mesmo. Então foi tranquilo. Agora eu decidi parar de comer carne e cortei de um dia pro outro, sem colocar nada que agregasse muito à minha alimentação. Porque é aquilo, meus pais faziam uma alimentação padrão brasileira, tradicional, sabe? De arroz, feijão, um pedaço de carne e uma saladinha. E eles não tinham essa consciência também de uma culinária diferente, que precisava trazer outros tipos de alimento para que eu substituísse a carne, né? A gente já sabe que a carne não precisa ser substituída, mas é só um jeito de falar mesmo. Então eu só cortei a carne de um dia pro outro, eu não agreguei com outros alimentos, eu não coloquei coisas que pudesse me dar mais energia, que pudesse colocar vitaminas e minerais e tudo que a gente precisa dentro do nosso corpo. Eu só parei de comer carne e comia arroz, feijão e ovo. Ou às vezes arroz, feijão e salada, e eu não colocava mais nada diferente, entendeu? Então eu não comprava ali um grão de bico, eu não colocava uma lentilha, uma carne de soja, alguma coisa assim, mais verduras e mais legumes, fazia um prato mais rico em legumes e verduras, sabe? Eu só simplesmente parei de comer a carne. Então eu não fui no acompanhamento, não tive acompanhamento, eu não fui no nutricionista, eu não investiguei, eu não pesquisei sobre o assunto, sobre o que eu tinha que comer, até porque eu era criança, eu era pré-adolescente, né? Então eu comi o que tinha. E aí o que aconteceu é que minha alimentação não era regulada, eu não comia certinho, até porque eu ficava muito tempo fora de casa dançando no balé, às vezes eu nem almoçava. Então aconteceu que eu fiquei doente. Mas eu não fiquei doente, como muita gente acha, né, por causa do vegetarianismo. Não, eu fiquei doente por causa da minha má alimentação, que nada influencia você comer carne ou não. Foi realmente em questão de eu não comer direito, eu não parar pra comer direito, e não me atentar a isso. Então, assim, basicamente a minha alimentação era arroz, feijão e ovo e salada. E dificilmente eu colocava alguma coisa diferente para enriquecer mais o meu prato. E isso foi um grande erro. Então, por isso que eu falo para quem quer fazer a transição, para quem quer parar de comer carne, é necessário que você coloque na sua alimentação, já acostume a comer mais vegetais, mais grãos, fazer uma alimentação melhor, mais saudável, mais completa. A minha alimentação ela não era completa e eu não comia direito, então às vezes eu ficava sem comer. Então, assim, era tudo muito bagunçado, sabe? Mas não era pela falta da carne. Era porque eu não tinha esse cuidado.
E é isso que eu recomendo para as pessoas que querem parar de comer carne, elas realmente cuidar disso, como tem que ser, né? Até porque mesmo que você coma carne, pode ser que você fique doente também, se você não souber ali se alimentar adequadamente. Então o problema não é a carne, o problema é que é todo o resto ali. Hoje em dia já é diferente, hoje em dia eu coloco mais grãos, eu sei o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer. Nem todos os dias minha alimentação é super regradinha, não é assim. Tem dias ou outros que minha alimentação não fica legal, mas na maior parte do tempo, na maioria dos dias, eu consigo fazer uma alimentação adequada de tudo que eu preciso comer. E antes não era isso não acontecia. Eu lembro que também quando eu comecei, eu não conhecia outras pessoas que não comiam carne, porque em volta de mim, toda a minha família, todos os meus amigos da época, eles eram carnívoros, eles comiam carne, carnívoros. Não, tá errado essa palavra. Carnista. Então era eu sozinha e seja o que Deus quiser, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho amigos vegetarianos, hoje em dia a gente tem mais informação, tem vídeo, tem YouTube, tem Instagram, tem internet, que a gente pesquisa, que a gente sabe de muita coisa. Já frequentei também a nutricionista, então hoje em dia eu tenho como saber, hoje em dia eu sei das coisas, hoje em dia eu sei o que eu pode, o que não pode, o que eu deveria fazer. Então isso ajuda bastante, né? Quando a gente tem informação, quando a gente tem outras pessoas para trocar experiências, para ver de perto. Então pra mim era novo, por isso que eu cometi esse erro de só cortar a carne e comer arroz e feijão puro e achar que eu ia ficar forte e saudável comendo arroz e feijão puro, sabe? E não ia ficar saudável, eu não ia conseguir ficar em pé durante muito tempo ali fazendo só esse tipo de alimentação. Mas na época era isso que eu tinha, né? Era essa informação que eu tinha. E hoje em dia a gente tem um monte de páginas que super ajudam a gente com a transição. A gente tem vários perfis de nutricionistas que dão dicas super legais, que falam sobre o assunto, pessoas veganas, pessoas vegetarianas. A gente tem médicos que super apoiam a causa, que estão aí dando dicas e falando sobre o assunto abertamente para fornecer mais conhecimento pra gente. E pra gente conseguir fazer as coisas do jeito certo, né? Que deve ser feito. E isso é muito legal. Ajuda muita gente. E as pessoas conseguem fazer a transição já de uma forma correta, de uma forma legal, pra ficar tudo certinho na sua alimentação. E com isso a gente vai avançando, né? É que nem o veganismo. Se eu fosse me tornar vegana naquela época, com certeza seria bem diferente do eu querer me tornar vegana hoje em dia. Porque hoje em dia eu tenho muito mais informação. Né? Hoje em dia a gente sabe pra onde ir, a gente tem mais ou menos uma noção do caminho a ser seguido. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei resumir aqui pra vocês, pra o vídeo não ficar muito longo, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês. Assistam outros vídeos aqui no canal que eu vou deixar aqui na tela, tá bom? Não sai do canal ainda. Assista outros vídeos pra você me conhecer um pouco melhor. E um grande beijo no coração de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!